Fala galera, seja bem-vindo ao canal Quiteles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, 18 de novembro, vamos dar sequência aí nessas análises que a gente vem fazendo aí. A gente está comentando bastante sobre a FTX, a gente fala um pouco aí também sobre risco de contágio. A gente está vendo o preço bem lateral aí. Vamos ver se a gente consegue tirar um pouco de leite de pedra hoje, porque o preço está simplesmente no mesmo patamar de ontem, não se movimentou, não teve grandes movimentações, mas vamos dar uma analisada, vamos seguir buscando informações aí, vendo o que a gente consegue extrair desse mercado. E hoje eu vou trazer para vocês quem foram as maiores empresas que foram contagiadas exatamente com a quebra da FTX e quanto houve de contágio, que a gente sabe mais ou menos aí que foi divulgado, quanto de prejuízo outras empresas tiveram com a quebra da FTX, beleza? Se você não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do canal. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para me dar aquela força e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante também. Só um recadinho rápido aqui, ó, antes da gente começar. As inscrições para a comunidade on-chain, elas encerram hoje, tá? No final do dia vai encerrar as inscrições. Se você quiser participar da comunidade on-chain, abaixo desse vídeo tem dois links. Um link que é esse daqui, que vai dar direto na página de vendas, né, do produto, e um outro link que vai te direcionar para um vídeo aqui dentro do YouTube, onde que eu explico como que você faz para entrar para dentro da comunidade on-chain e o que você tem direito quando você entrar para dentro da comunidade on-chain, beleza? Mas chega de enrolação, bora ver os gráficos, que é o que mais importa aqui para nós. Cara, olhando para o price action aqui, a gente tá a semana inteira simplesmente na mesma análise, não tem o que fazer, o preço tá simplesmente travado aqui, a gente vê cada dia mais tá sanduichado nessa região aqui, então tudo que eu falei ontem tá sendo válido para hoje também. A gente precisa que o mercado ande, a gente tá tendo, cara, uma volatilidade aqui dentro que tá dando o quê? 1% só? Se a gente olhar aqui, ó, tá dando 2% de volatilidade no BTC. Então a gente precisa que o mercado ele se movimente. A gente pode estar constituindo uma bandeira de baixa aqui? Sim, a gente pode estar formando uma bandeira de baixa. O que seria uma bandeira de baixa? Simplesmente se o preço ele cai e não volta a romper 0,382 de Fibonacci, né? Ele simplesmente fica sanduichado aqui embaixo, a gente pode ter uma formação de uma bandeira de baixa para poder entregar mais uma nova queda aí. Ainda não dá para saber se a gente vai ter novas quedas aí ou não, nunca consigo prever o futuro. A gente pode estar sim formando uma bandeira de baixa, mas lembre-se que aqui também, durante essa queda, a gente teve uma formação de uma bandeira de baixa que não foi validada, né? Se você olhar aqui, ó, a gente teve também uma queda e aonde aqui dentro foi constituído uma bandeira de baixa, porque estávamos abaixo de 0,382 de Fibonacci. Depois que a gente fez esse rompimento aqui, a gente descarta a bandeira de baixa, beleza? Mas então, a bandeira de baixa, ela leva um tempo para ser formada, ela leva uns dias para ser formada aí, a gente pode ter uma formação de bandeira de baixa, entregando mais queda ou simplesmente desconsiderando essa bandeira de baixa. Eu não gosto muito desse padrão gráfico nas criptomoedas, principalmente no BTC. Eu não gosto muito de formação de bandeira de baixa, não acho que funcione muito. O que eu olho para exatamente esse momento é simplesmente o volume de venda que a gente teve. A gente teve um grande panic sell, como a gente teve um panic sell tanto quando a 3AC quebrou, evento de desalavancagem, quanto a Luna Foundation quebrou também. Então, esses altos volumes aqui são movimentos de capitulação, tá? A gente teve essa capitulação aqui, a gente está tendo capitulação, estamos em período aí de capitulação do mercado, então eu vejo isso daqui mais como uma capitulação. Como que eu me comporto nesses cenários? Cara, simplesmente eu aporto nessas regiões, tá, galera? Isso daqui não é uma recomendação de investimento, mas para quem tá mais tempo no meu canal aqui, sabe que tudo que acontecer dentro dessa região aqui, dentro desse quadrado aqui, para mim é região de compra e eu vou estar comprando, vou estar diminuindo o meu custo para dentro dessa região. A gente pode chegar em 15, em 14, em 12, em 9 mil dólares? Não sei se a gente pode chegar ou não. Não acredito que a gente vá chegar em patamares tão baixos quanto os 9 mil dólares, mas também achava que era improvável a gente perder os 17. E a gente perdeu os 17 e estamos em um novo patamar aqui. E como eu sempre falo para vocês, cara,
por mais que você tenha a sua tese, nunca duvide do mercado. E é exatamente isso. Eu tinha uma tese de que era improvável a gente perder os 17, eu não duvido do mercado que a gente vai perder os 17, como eu não duvido também do mercado que a gente vai perder os 15 e a gente vai em patamares mais baixos. Só que como eu não sei aonde o mercado vai parar, o que está sobre o meu controle é tomar decisões e eu sei que estamos em fase de capitulação. Quais são as decisões na fase de capitulação, de formação de fundo? Compra. Então, eu simplesmente compro dentro dessa região. Já mostrei para vocês diversas vezes qual que é a estratégia que eu uso. É muito pautado na análise on-chain. Se você não quiser se inscrever na comunidade on-chain, mas aqui embaixo tem um link, eu falei, são 2 links. Um vai te jogar para a página de vendas e tem um outro que é um link que fala exatamente como que funciona a análise on-chain, por que eu uso a análise on-chain. Assiste o comecinho do vídeo ali, antes tem 30 minutos o vídeo, os 15 primeiros minutos ali eu explico sobre isso da análise on-chain e lá eu mostro como que eu monto as minhas estratégias e como que eu faço as estratégias de aporte, beleza? Então, sigo olhando para o mercado aí, preciso que o mercado ande para eu conseguir ter um direcionamento, né, para saber o que a gente vai fazer. Quando a gente olha para todo o mercado cripto, né, tem algumas altcoins que estão subindo muito, mas mais por conta de um FOMO aí, né, mais por conta de notícias e, cara, e tá subindo, soltei um vídeo ontem, a gente tem altcoins subindo 140%, mas quando eu olho para as principais, Ether também tá na mesma coisa aqui que o BTC, né, podendo constituir essa bandeira de baixa aqui, né, vir formar uma bandeira de baixa aqui, para depois ele voltar e entregar mais uma queda ali do tamanho do mastro. Não sei se vai entregar isso daí, como eu falei, eu não gosto muito desse padrão gráfico nas criptos, tá? Quando eu olho para o mercado americano, eu já fico muito mais otimista, muito mais animado. Ontem eu comentei com vocês que a gente tinha formado um fundo aqui, a gente estava derretendo, entrou um pouco de força compradora, e se a gente olhar, a gente simplesmente segurou no primeiro suporte da retração de Fibonacci. Ó. Foi exatamente aqui, ó, no suporte 0,382 de Fibonacci. Foi o primeiro suporte. Se a gente segurar aqui e romper esse topo que a gente deixou aqui para trás, cara, eu vejo que está muito forte o mercado americano. Porque o que eu falei ontem para vocês é que a gente pode ter um recuo até 0,618 de Fibonacci, que seria um recuo com uma pressão de venda forte ainda, não maior do que a de compra, porque a gente vai ter uma pernada de baixa menor do que a pernada de alta, então até 0,618 tá saudável, é uma correção, só que mostra que a gente ainda tem pressão de vendas quando a gente chega até 0,618. Cara, chegar até 0,382 de Fibonacci, para mim, mostra que está muito fraco a pressão de venda. Dá para confirmar que o mercado já vai reverter aqui? Não. Na verdade, o que a gente pode esperar do mercado aqui é simplesmente ele romper esse topo que ele deixou para trás. Então, se a gente teve a pernada de alta, a pernada de baixa, a pernada de alta, e se essa pernada de baixa aqui for pequena, sim, cara, isso daqui me mostra muito saudável. Como que eu vou saber se isso daqui vai ser uma pernada de baixa? Simplesmente, na hora que a gente formar um fundo aqui, talvez, se a gente fechar o candle hoje, do jeito que a gente está um pouquinho acima aqui, a gente pode falar que a gente formou um fundo, porque vai ter 3 candles aqui formando um fundo, e aí se a gente fizer o rompimento desse topo aqui, aí, cara, aí eu vejo que o mercado americano tá muito saudável, tá? Ele tá querendo entregar uma alta mesmo, pode ser na narrativa de que a gente vai ter o pivoteamento do Fed, isso daí pode se estender até ter a próxima reunião do Fed, não sei, não dá para saber. Mas o mercado americano começa a ficar um pouco saudável, começa a me dar bons sinais aqui, quando a gente vê que ele tá rompendo as médias, tá acima das médias agora, tentou se segurar no rompimento das médias aqui, isso daqui me deixa otimista com o mercado macro. A gente sabe que as criptos estão contaminadas por conta do evento da FTX, mas, cara, não é o evento só da FTX, isso chama movimento de capitulação. Acontece, em todos os mercados acontece. A capitulação, ela está aqui, o bear market, ele está aqui para ele cumprir o papel dele. E se você não sabe qual que é o papel dele, talvez você tenha se assustado com a quebra da Luna, com a quebra da 3AC, com a quebra da FTX. Claro que foram quebras que o mercado não esperava, mas o papel do bear market é simplesmente desalavancar o sistema, galera. É por isso que a gente sempre tem um bear market. O bear market é quando a água baixa e a gente vai ver quem está nadando pelado, e é exatamente esse nadar pelado é quem está alavancado no mercado. Então a gente sempre tem quebradeiras em bear market. No mercado cripto não funciona diferente. Qualquer mercado no bear market vai ter quebradeiras.
E a gente vê que está acontecendo isso. Então, é um movimento natural do bear market, beleza? Toda essa quebradeira que a gente está tendo aí. Esse é o papel do bear market. Para quê? Para no próximo bull market a gente subir leve. Porque se a gente vem acumulando toda a alavancagem em todos os ciclos, pensa só, se ninguém quebra em 2015, se ninguém quebra em 2018, se o ciclo ele vai sempre sendo alavancado cada vez mais, mantendo as pessoas que estão alavancadas desde o começo do ciclo lá, pensa se a gente tivesse pessoas alavancadas desde 2015. Chega um momento que na hora que quebrar, vai quebrar de vez o mercado. E aí é onde que o mercado acaba mesmo, pode ir a zero, porque está muito alavancado. Quando a gente tem ciclos de alta, ciclos de baixa e que a gente quebra um pouco, a gente dá uma limpada no mercado, o mercado pode subir mais leve. Então a gente não tem um acúmulo de alavancagem. Obviamente, ao longo do tempo a gente vai ter pequenos acúmulos de alavancagem. Tem empresas que estão alavancadas que conseguem sobreviver durante o bear market, beleza? Mas o papel do bear market é exatamente esse, é exatamente limpar, enxugar aí todos os mercados. Só que olhando pro S&P aqui, olhando para a Nasdaq, eu fico otimista com o que a gente pode ter aí. A gente pode ter talvez um rally mais alto. A galera na comunidade on-chain já levantou um tópico já sobre quando que o S&P forma fundo. E a gente sempre tem um S&P formando fundo. Cara, eu não tenho gráfico aqui agora, mas a gente sempre forma fundo quando o S&P está simplesmente... Cara, deixa eu ver se eu acho aqui. Quando o S&P está simplesmente... Quando a taxa de juros está chegando a zero. Pô, eu não vou achar aqui, eu não lembro aqui. Talvez um dia eu trago isso daqui para vocês. Mas foi... tá bem próximo aqui. Quando a gente tem a elevação de taxa de juros... Aqui, ó. Quando a gente tem a elevação da taxa de juros, veja só, geralmente a gente tem a elevação da taxa de juros e aí a gente chega em um topo, a gente chega em um platô. Geralmente os mercados eles fazem um rally quando a gente chega nesse platô da elevação da taxa de juros, só que depois o S&P ele tem um crash novamente, esse crash ele é maior do que o crash quando estávamos aumentando a taxa de juros. Isso mostra que o S&P ele sempre forma fundo quando a taxa de juros dos Estados Unidos ela volta a zero. Ou seja, qual que é o padrão? Fed está aumentando a taxa de juros, a gente tem um bear market. Fed estabiliza a taxa de juros, a gente tem um rally que em algumas vezes no S&P fez um topo mais alto do que o próprio topo do ciclo. E aí quando o Fed começa a diminuir a taxa de juros, a gente tem um novo crash onde o S&P forma um fundo mais baixo. Por que acontece esse crash está diminuindo a taxa de juros? Porque passa um longo período do Fed ter aumentado a taxa de juros. Isso daí já está impactando nas empresas. Então, o S&P é um consolidado de empresas. Nasdaq é um consolidado de empresas também. Então, depois de um longo período, eles começam a reportar números muito negativos. Por isso que a gente vê as bolsas americanas caindo ainda mais nessa redução da taxa de juros. Então, vendo tudo isso, o que eu posso especular aqui é que se a gente tiver o pivoteamento do Fed nas próximas reuniões, a gente já pode ver a taxa de juros dando uma estabilizada. Isso daí é entregar um time para o S&P, para as bolsas americanas poderem fazer um rally aí, beleza? Então, é disso que eu vejo quando eu olho para a análise gráfica, cara, eu penso mais que o mercado americano pode estar indo buscar esse rally aí. Não sei se lá na frente vai ter um outro crash, não sei se no ano que vem vai ter um crash, não sei, não consigo prever o futuro, simplesmente consigo ver dia após dia. Algo que me anima muito também, olhando para a Bolsa Americana, é simplesmente, cara, olhando o DXY. O DXY entrou em estrutura de baixa aqui, ó, em estrutura de baixa pesada mesmo. A gente teve uma grande queda aqui. Ele pode fazer um recuo aí, não sei como que vai ser esse recuo, até onde que ele vai se comportar, mas vai ser muito difícil o DXY voltar fazendo topos aqui. Cara, pode ser que aconteça? Sim, pode ser que aconteça, mas por todos os indicadores, entramos em tendência de baixa no S&P. As médias apontaram para baixo, tanto de curto prazo, 14 dias, como de 80 dias, médio prazo, apontaram para baixo também. Eu vejo que o S&P pode estar finalizando o seu ciclo de alta, o DXY pode estar finalizando o seu ciclo de alta aí. E isso daqui é muito bom, porque a gente teve o início do ciclo ali, ó,
lá em maio de 2021. A gente tem na finalização desse ciclo aqui, isso daqui deixa as bolsas americanas mais tranquilas. O investidor vai tender a correr um pouco mais para risco, e isso daí vai entrar capital na bolsa americana e estávamos com os mercados correlacionados, né? Para mim, o ponto aqui, cara, não é se o capital vai entrar nas criptos ou não. O ponto aqui, para mim, é que as criptos está muito negativa hoje. A gente tem muito FUD, a gente tem muita notícia pesada em cima do mercado cripto, com tudo isso que aconteceu da FTX. E o mercado americano, ele tá saudável. Se o mercado americano, se a bolsa americana continuar saudável com boas narrativas, a gente pode ter um pouco do abafamento de toda essa história. A poeira pode baixar mais rápido. Agora, se o mercado americano entrar em colapso e simplesmente começar a derreter e aí tudo tiver um caos, tiver mais notícias negativas ainda no mercado americano, juntando, cara, a poeira do mercado cripto não vai baixar e aí a gente pode ter uma piora ainda no cenário, sim. Mas, olhando para os dados, eu vejo que a bolsa americana ela tá mais otimista do que pessimista, beleza? E o que eu queria trazer para vocês é um pouco do risco do contágio aí que a gente teve, né? A gente viu que a FTX quebrou, tinham várias empresas expostas à FTX, seja com empréstimo, seja como investimento, como a Binance tinha investimento na FTX também. Então a gente vê que algumas empresas aí sofreram algum baque. A Gemini, né, ficou super famosa aí nos últimos dias aí porque ela teve o bloqueio do saques e a Gemini faz parte do grupo DCG, né, que é o mesmo grupo que a Gênesis também, a primeira aqui do ranking aqui, e a gente vê aqui o volume de prejuízo que cada empresa tomou. Então, quando a gente olha para Gênesis, ela teve um prejuízo aí de quase 200 milhões. Quando a gente olha para Galaxy Digital, cara, Galaxy Digital tomou prejuízo em todo canto, porque eles tomaram prejuízo com a quebra da 3AC também, agora tomaram prejuízo com a FTX, os caras só estão tomando nabo aí. Então a gente consegue ver aqui o quanto de prejuízo que a gente teve. Para mim, não são prejuízos tão altos, tá? Se a gente olhar os números, por exemplo, a maior aqui, a Gênesis, cara, não teve 200 milhões em prejuízos. Até onde eu sei, o grupo Gênesis, né, tomou um prejuízo de 2 bi. Quando a Luna quebrou, né, tinha várias exposições, 3AC também tomaram um prejuízo de 2 bi, então eu vejo que o contágio da FTX não foi tão grande assim. Se esses números aqui estão 100% claros, não dá para saber. Isso daqui é o que mais ou menos foi passado pelas empresas, beleza? Mas eu vejo que a quebra da FTX não contagiou tanto assim o sistema como quando Luna quebrou, contagiou. Quando a Luna quebrou, a gente teve um contágio super alto, foram prejuízos bem altos mesmo. Na verdade, para mim, a quebra da FTX é só uma continuação do evento da Terra Luna, porque era para a FTX ter quebrado junto com a 3AC, eles só conseguiram postergar o time ali. Então, quando a gente olha para isso daqui, cara, eu vejo que, na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião, isso daqui é um prejuízo absurdo. Só que quando eu olho, por exemplo, para a Gênesis com prejuízo de nem de 200 milhões, sendo que a DCG é um grupo, cara, maior, talvez... o maior grupo de investidores institucionais criptos. Para quem não sabe aí, quem está muito por trás, envolvido disso tudo, esse grupo, ele está por trás de vários ETFs que a gente tem a BlackRock também participando dessa brincadeira aí, a gente tem Coinbase junto com esses caras também, então o grupo DSG é extremamente grande, a Gênesis, cara, sei lá, não dá... eu vejo que se esses caras tiverem prejuízo e não conseguirem solvência, a gente pode ter uma catástrofe no mercado cripto mesmo, mas uma catástrofe muito forte, porque a gente está falando que BlackRock está fazendo produtos para custodiar criptos, na verdade, para custodiar Bitcoin de bancos centrais. Olha o nível do jogo, a gente está falando em uma empresa que está desenvolvendo plataforma para fazer custódia de cripto
para os governos. Então, só pra gente... Governo não, né? Banco Central, bom, tudo do mesmo balaio ali, mas só pra gente ter um nível disso daí. E quando eu olho lá pro evento da Terra Luna, se eu não me engano, a Gênesis teve um prejuízo de 2 bilhões, posso estar errado, tá, no número aqui pra vocês, mas se eu não me engano, ela teve um prejuízo de 2 bilhões e o próprio grupo, os próprios investidores arcaram ali com 1 bilhão só pra cobrir o rombo. O que eles fizeram com outro 1 bilhão que tava faltando no caixa? Não sei. Mas isso daqui é muito pouco quando a gente olha pro tamanho das empresas, beleza? Coinbase teve 15 milhões aí de prejuízo também. Não sei como as empresas vão cobrir esse rombo aqui. Isso daqui é outra história. Se a gente olhar aqui... nem sei por que eu separei isso daqui. Mas era porque eu queria comentar alguma coisa da Galaxy Digital. Lembrei. A Galaxy Digital aqui, ela é muito grande no mercado. Se a gente olhar, a Galaxy Digital tem 40 mil bitcoins em carteira, né? A segunda maior... maior holder de BTC ali que a gente tem público, né? O primeiro é a MicroStrategy, mas a gente tem, cara, bagatelas e bagatelas de Bitcoin aqui na mão desses caras, beleza? A gente vê que esses caras têm muito mais do que Coinbase. Isso daqui a gente tá falando de custódia, de balanço da empresa, tá? Não é quanto a Coinbase tem de custódia dos clientes. Dos clientes é muito diferente. Isso daqui é balanço da empresa, beleza? Então a gente vê que a Galaxy Digital é muito grande no mercado e, uma quebradeira desses caras aqui, por exemplo, Galaxy Digital quebrando, tendo que liquidar 40 mil bitcoins, é metade daquilo que a Luna liquidou no mercado. Para quem não lembra, a Luna liquidou 80 mil bitcoins. Então veja só como que, cara, a liquidação da Terra Luna foi muito pesada, porque só a Luna Foundation colocou 80 mil bitcoins a mercado, fora os eventos de desalavancagem que a gente teve. Então eu vejo que o evento foi muito pior. Claro que a notícia da FTX é muito pior, né? Quando a gente olha em toda essa movimentação que teve aí, esse gráfico tá um pouco desatualizado, tá? É entre 1º de novembro e 12 de novembro. Isso daqui é de semana passada, tá um pouco desatualizado e eu vou atualizar aqui algumas métricas para vocês. Mas a gente vê que teve uma saída muito grande de Bitcoin das corretoras, né? Not your keys, not your coins. É uma frase que ficou muito famosa agora, né? Mas é uma frase que tem no mercado há bastante tempo, né? A tradução dela é: se você não tem suas chaves, você não tem suas moedas. E quando você deixa suas criptos na exchange, você não tem a chave privada, né? Not your keys, not your coins. Então, a gente vê que as pessoas começaram a ter mais um senso de que sim, elas precisam fazer custódia. Se eu não me engano, a Ledger, cara, tá com fila de espera agora para poder entregar o produto de tanta gente que está comprando o Ledger. Isso daí é muito bom. Mas quando a gente olha, houve uma corrida aos bancos, sim, foi uma corrida muito forte da Binance, teve uma saída de quase 30 mil bitcoins, da Coinbase 3 mil. Isso daqui a gente olhando para a semana passada, tá, galera? Se a gente olhar da Genesis, saiu 11 mil. Se a gente, cara, olhar da Kraken, saiu 8 mil. E tem algumas aqui que entraram, tá? Até o dia 12. Só que se a gente puxar esse gráfico aqui, a gente vai ver que dia 12 foi quando tava ali no começo do evento ali, ó, mais ou menos, dia 12, vamos lá, dia 12 foi no sábado. No sábado, a gente tinha entrada mesmo na Crypto.com. Se a gente olhar essa imagem aqui, a gente vai ver que a Crypto.com... Cadê? Aqui, ó, Crypto.com. Entrou 5 mil bitcoins na Crypto.com. Só que se a gente atualizar os dados, depois teve uma saída, saiu muito mais do que entrou. Ou seja, a gente pode considerar que aqui Crypto.com já está para esse lado aqui, onde teve mais saídas no mês do que simplesmente entrada, tá? Se a gente olhar outras corretoras aqui, ó, por exemplo, aqui também a gente teve... Bom, essa daqui continua com entradas, a gente realmente continuou com esses 7 mil BTCs de entrada, mas no geral a gente teve mais saída das corretoras do que entrada, e foram saídas muito grandes, principalmente da Binance. Isso daqui é muito bom por 2 pontos. Para mim, primeiro ponto é porque a gente tem diminuição do ativo na prateleira, diminuição do ativo à venda. Isso daí, cara, para mim é excelente. Outra coisa é que também as pessoas aprendem. É só quando toma nabo que as pessoas aprendem, né? Porque todo mundo... Cara, se você pegar todo youtuber, todo influenciador, qualquer pessoa
que tenha um pouco de bom senso dentro do mercado vai falar para você, não deixa dinheiro nas corretoras, faça sua própria custódia. Ponto final. E, cara, a gente vê essa movimentação, é interessante, é legal a gente ver as pessoas entendendo a importância de ter as suas chaves privadas, de ter a sua própria custódia, beleza? Deixar na corretora, você está delegando aí essa responsabilidade e vocês já viram o que aconteceu com algumas responsabilidades aí, né? Como da FTX. Bom, olhando para o Long Term Holder, o Long Term Holder segue acumulando, a gente tem uma pequena diminuição aí, mas eu já mostrei para vocês que essa maior diminuição é do Long Term Holder novato. A gente tem dois tipos de long term holder novato, long term holder velhaco. Quem que é o long term holder novato? Quem entrou durante o bear market. Quem é o velhaco? Quem está há mais de um ano ali no mercado, há mais tempo, então ele provavelmente entrou antes do bear market. Então a gente tem dois long term holders. É importante a posição dos dois, para mim é tudo long term holder, só que quando a gente olha para termos de distribuição nesse momento de panic sell, vocês vão ver que long term holder também capitula, long term holder também vende em momentos errados. Não é porque o cara conseguiu segurar o ativo durante toda essa queda que ele vai continuar segurando, tá, galera? Então ele pode ter se tornado um long term holder, mas ele pode sair simplesmente da classificação de long term holder quando ele vender e quando ele tiver com tanto medo e sair fora do mercado, beleza? Mas a gente vê aí que o long term holder novato vendeu um pouquinho no mercado, mas quando a gente olha para a métrica consolidada, cara, para mim a gente continua indo buscar aqui os patamares mais altos ali de 2015, né? A gente está quase batendo um all-time high aqui em nível de supply na mão do long term holder. Então o long term holder segue acumulando. Bom, isso daqui não é para vocês, é sobre o fórum. Então continuo otimista aí, continuo vendo grandes oportunidades, estou partindo para o lado de compra mesmo, galera da comunidade on-chain tá ligada, que eu gosto de comprar nesses períodos de caos, de incertezas. Cara, o preço pode cair mais? Pode cair mais. Por isso, tenha uma estratégia muito clara e não se desespere. Se cair mais, o que você vai fazer? Se o preço subir, o que você vai fazer? Cara, se pergunte. Se você está tomando uma posição vendedora agora, se pergunte o que você vai fazer se o preço subir. O que você vai fazer se for pro lado oposto que você está pensando? Cara, não importa se você está comprado ou se você está vendido. Tenha uma estratégia muito clara, que ela vá na direção do que você acha que vai acontecer e tenha a sua antitese, uma estratégia caso vá para o outro lado, o que você vai fazer caso a gente vá para o outro lado, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje, espero que vocês tenham gostado de todas as análises aí ao longo da semana. Caso você gostou, deixa seu like para dar aquela força para o canal e caso você não seja inscrito, te convido a fazer parte da comunidade, beleza? E desejo um ótimo final de semana a todos aí. Bom sábado, bom domingo aí. Aproveitem bastante. Espero que a gente tenha mais movimentação no mercado. Se não, na segunda-feira a gente volta aqui desse ponto que a gente parou, se o preço não se movimentar aí ao longo do final de semana, beleza? Ótimo final de semana a todos. Segunda-feira eu tô de volta. Tamo junto. Valeu e é nóis.